está valorizando as horinhas de sol que tem, né? As poucas horas de sol que tem acesso de dentro da sua casa, da sua sala, né? E temas assim. Deixa eu passar também rapidinho aqui os alunos estão reclamando que saiu e não... Eu mandei Manda para eles novamente, a gente tem mais 40 minutos, a gente pode focar nas perguntas. Eu achado que acho que a Larissa tinha feito uma pergunta aqui que, quando a reunião acabou, não consegui tirar print, já sumiu. Ah, tá. A Ju já tá gravando, né? Sim. Bom, então acho que eu vou fazer uma pergunta aqui. Na opinião de vocês, qual a maior dificuldade que das cidades brasileiras mediante ao surto? Maior dificuldade. Água, saneamento básico. Andréia, seu microfone cortou. Tô sem. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. A maior dificuldade das cidades no Brasil é porque a gente não tem uma coisa chamada planejamento. Planejamento urbano é uma coisa que a gente conhece na faculdade, sai dali e a gente esquece. Por mais que nós, arquitetos, trabalhamos nessa área, tentamos o tempo inteiro fazer com que os tomadores de decisão planejem a cidade. Como eu falo para os alunos, né, a gente tem que planejar para 5, para 10, para 30 e para 50 anos as cidades. A gente não faz planejamento urbano igual faz o modulado da cozinha. Uma coisa é o modulado da cozinha, outra coisa é pensar a cidade. Só que as cidades brasileiras, elas não são pensadas para existirem, né? Então, a gente não tem saneamento, a gente não tem mobilidade, a gente não tem uma habitação adequada, a gente não tem centros urbanos localmente estabelecidos de forma com que as grandes metrópoles e as regiões metropolitanas consigam se organizar saudavelmente. A gente esquece as características de conforto ambiental, a gente esquece as características de sustentabilidade. Então, a gente tem essa crise sanitária enorme que a gente não tem. A preservação do meio ambiente, a gente não tem a preservação dos corpos hídricos, a gente não tem a preservação das nossas matas, das nossas florestas, das características dos recursos ambientais. E aí a gente tem uma crise sanitária impossível de ser controlada. Isso, para mim, é o que falta. Eu acho que falta a gente se conhecer, né? Eu acrescentaria aí. Eu acho que talvez tenha sido esse o meu desejo, né? Falar da importância da gente se reconhecer. Reconhecer a nossa cultura, reconhecer a nossa chapa na pia. Dá para ouvir? A pia está apoiada com um monte de coisa. Vocês estão me ouvindo? Não, é porque tem alguém com o microfone aberto. Acho que já desligaram. Quando a gente não reconhece a nossa história, quando a gente não reconhece que faz parte o que faz parte da nossa cultura, né? Eu estou montando aqui atrás, ó, a minha pequena biblioteca da África. Quando a gente não estuda as cidades latino-americanas, quando a gente não estuda, a gente deixa de entender e dar respostas mais adequadas também, né? Então, quando a gente pensa na escala do planejamento e da nossa atuação, é saber ver, né? Então, quando você aprende a ver na escala do íntimo, né, para o cliente privado, a gente até aprende mal, né? Mas aprende. Mas a gente não aprende a ver na escala global quando a gente não considera todas as nossas abordagens e histórias, né? Quando a gente não olha para a nossa cultura, quando a gente não se reconhece, não reconhece o valor e os contrastes do espaço, né? Da luta da terra, né? Então, quando a gente vê a crise da nossa produção habitacional sem cidade, né? A gente ainda não entende e não dá conta de todas as nossas dimensões de vida, né? A gente perde o quintal, quando a gente perde a nossa relação cultural, né? Com a nossa história, com os nossos quilombos,
com os espaços indígenas que coabitam de forma extremamente conflituosa, né? Por exemplo, na cidade do Mato Grosso, né? Da onde vem o Bruno, aqui em casa, como eles estão lá e são invisíveis ao mesmo tempo, fazem parte do comércio, mas são invisibilizados, né? Eu como a comida que vem da ancestralidade que reconhece a gestão da terra, né? Eu quero, valorizo na saúde esse resultado, mas eu não sei dar espaço ainda, né? A cidade não dá espaço a eles, né? Quando a gente tem que ter um peu popular das vargens para poder discutir de forma mais democrática o nosso planejamento urbano, significa que a gente também, como arquitetos, não olha para as complexidades das cidades, né? Aí, chegou gente? Tem pergunta? Estou pedindo para eles mandarem perguntas aqui Do para dar caso, tempo. faz pergunta. Eita. Tem mais alguém com a câmera ligada? Oi? É o Jucá. É o Oi, Jucá. Jucá. O Jucá ligou a câmera e desligou o microfone. Como assim, Jucá? Oi, Bianca. Faz pergunta. A gente aumentou, dobrou a live, agora pergunta. Para dar tempo. Pronto, agora estou ouvindo e falando, né? Fala, Jucá. Tudo bem? Ouviram tudo aqui de casa, foi isso? Esse artigo, Jucá, como foi? Conta pra gente. Já é assim a pergunta? Já? Tá? Foi uma hora para eu ouvir, não era para eu falar. Não, então, eu posso falar um pouquinho. Para mim foi muito interessante porque eu estou há muito tempo nessa inércia de escrever alguma coisa, né? A Andrea já tinha me dado alguns puxões de orelha no ano passado para começar a escrever pensando num doutorado, mas eu nunca consegui sentar para escrever, ou então, assim, 1000 coisas passavam pela cabeça e nada saía, né, de frase. E aí, quando essa oportunidade apareceu, pelo convite da Andrea, foi muito fácil escrever. Eu não sei se é o momento, a urgência, ou a temática, ou a simples vontade de botar para fora como é que fica o ensino de arquitetura, né, que é uma profissão que não é melhor nem pior do que as outras, mas que tem uma importância, que tem uma relevância para a cidade, para a vivência da cidade, por isso que demanda essa vivência da cidade, como é que fica? Então, foi muito bom eu ter escrito isso. Eu escrevi de uma noite, sentei e escrevi. Há muito tempo eu não escrevo com tanta facilidade e tanta coisa. Assim. Eu tive que parar, né? Foram 3 páginas, né? Pouco, né? Para um dia só, mas eu saí de uma total inércia de escrita. E para mim foi muito bom ter um objetivo de refletir sobre a formação do arquiteto, muito em função da pandemia, mas também muito no modelo novo de ensino, que encastela muito, né, a formação, vende muito pacotes fechados do que é o certo, do que é o errado, e muito na sala de aula a partir de uma experiência muito unilateral, né? O professor ali soberano passando e o aluno tem que cumprir. E a gente, nas nossas rodas de conversa, né, eu, você, né, Andréia, Lúcio, tá aqui também, outros, poucos, a gente tem muito nos provocado e provocado os nossos alunos a sentir mais, né? E sentir mesmo uma questão tangível, assim, né? A cidade, né? Pô, pega ônibus, pega trem, vai para a rua, né? Vai para o lugar bacana, mas vai para o lugar também que não é bacana, para você entender o que aquela comunidade ali sente, o que aquela população ali sente, sofre, que isso com certeza vai te tornar um arquiteto melhor. E os nossos alunos também precisam entender isso, porque tem na sua origem tanta coisa bacana, tanta coisa também ruim, que eles precisam ser os agentes transformadores, né? Eles que precisam trabalhar para um outro, né, fora daquele nicho dele, mas também trabalhar para aquela galera que formou a cultura dele, né, formou o ser, né, quem ele é. Então é nesse sentido que o texto vem muito a calhar para o momento, para mim, até pré-pandemia. Ficou, acho que, só mais aguçado na pandemia. Mas é um momento pré-pandemia da gente, de fato, repensar essa sociedade que a gente hoje vive e parar de utopias de como é que a gente poderia viver e sim de verdades que a gente vai viver e que precisa viver. Então, eu fiquei muito grato pelo convite, muito feliz com o resultado e muito feliz de estar aí com vocês, né,
nessa divulgação e nessa jornada aí de mais do que um livro, mais do que um produto, uma provocação, como o André gosta de falar bastante para a gente, né? Para que todo mundo saia da sua inércia. Tem 2 perguntas aqui, o pessoal escreveu. Eu acho que eu vou tentar responder de forma única a pergunta da Renata e a pergunta da Isabela. Eu acho que a minha resposta é a mesma para as duas. Como despertar a população e como dar conta, né, eu acho que é da população de rua, né? Quando eu dou voz e quero fortalecer, por exemplo, o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, e o despertar para que a gente envolva mais as pessoas nesse momento, eu acho que é sobre disponibilidade, né? Quando a gente, sendo arquiteto ou não, mas do ponto de vista de cidadãos, a gente se disponibiliza, vai lá, né? Pode ser que nesse momento você não consiga, né? A gente discutiu muito, né, Andréia, nesses dias, poxa, qual é o que a gente pode fazer de casa, né? E às vezes a gente, né, numa situação fora dessa, né, desse momento tão crítico, a gente já pensa a cidade. Então a gente já discute habitação no centro há milhões de anos. A gente já discute a ocupação e a reconversão de edifícios para habitação. Então isso já é uma narrativa da disciplina. Mas respondendo a Isabela, para fazer uso social, o que eu vi e vivenciei foi pela ocupação. Então, a gente ocupa, né? Ocupar para morar é o lema do movimento. Né? Quando você ocupa e faz valer a função social, eu posso entender que é na força. Né? Na força não significa que é na violência. Mas quando eles dizem ocupar para morar, é porque o Estado não faz, né, o seu papel de definir quais são esses vazios disponíveis para fazer valer a função social da propriedade. Quando a sociedade se organiza e distribui o excedente de alimentos, se organiza e ocupa o imóvel, como eu já ocupei, com eles, a gente está se tornando disponível. O que eu posso fazer como arquiteta? É fazer o desenho da habitação, é ajudar, como a André está promovendo, ao debate do saneamento, com a informação, com dados. Isso são coisas que a gente pode fazer, né? Em escalas diversas, de planejamento, em escalas de projeto, dentro do espaço do íntimo. Eu acho que a gente vai agora dar mais valor, né, como eu estava falando, aos pequenos detalhes e da qualidade dos espaços vivenciados, né? Eu acho que a gente tem que dar valor, Renata, para despertar para o que o Simas chama da verdadeira festa da cidade, né? Para os encontros, para os espaços onde a gente promove e desperta, né? Para a coletividade. Na rua, é na praça, né, no bloco de carnaval, entender a potência desses lugares de debate e respeitá-los, né, dentro das suas diversidades. Eu queria agradecer aí a contribuição do Jucá também, né, a participação dele. Eu acho que tudo tem um sentido, as provocações que eu faço, é bom que os alunos, alguns estejam aí, alguns foram embora, caíram e não voltaram, mas alguns estão aí para eles verem que eu não provoco só os alunos, eu provoco também os meus colegas todos os dias, né? Mas isso tem um objetivo, o objetivo é esse, é a gente crescer, a gente tomar o nosso espaço como uma profissão social que nós somos. Eu acredito muito que o arquiteto é uma profissão social, mais do que qualquer outra coisa, é uma profissão social. A gente tem a obrigação de contribuir para o desenvolvimento da sociedade, para o desenvolvimento das cidades. É um compromisso nosso, nós juramos isso quando nos formamos. E eu acho que a gente deixa muito a desejar nesses fatores todos, né? Então, acho que a gente precisa, sim, assumir esse papel. E aí, só colocando mais uma vez, a Isabela falou, né, sobre o uso social da cidade. A gente tem um artigo da Hermínia Maricato e um da Raquel Ronick no livro. Eu não tenho certeza agora, elas me desculpem, mas eu não me lembro qual das duas, mas eu desconfio que foi a Raquel, que trata sobre uma outra questão muito delicada nesse momento,
que é a questão das reintegrações de posse, né? Uma solicitação à justiça que pare de fazer, durante todo o período da pandemia, reintegrações de posse, né? O que são reintegrações de posse? São ações judiciais que os proprietários, normalmente proprietários mais ricos do que quem está no imóvel, né? Com mais imóveis do que quem está ocupando o imóvel, entra na justiça para pedir que aquele imóvel seja desocupado por quem está lá morando. Só que nesse momento a gente não pode colocar pessoas na rua, porque as pessoas precisam ficar em casa, né? Está no momento das pessoas ficarem em casa. Então, uma das duas, eu acredito que tenha sido a Raquel, se foi a Hermínia, me desculpa, não tenho certeza. Ambos os artigos são ótimos, né? Mas é que trata desse assunto no livro, né? Então a gente tem também esse ponto, eu acho que é um ponto muito importante quando a gente entende que a arquitetura vai além da construção, vai além do projeto e também vai lá no envolvimento dos direitos da sociedade, né? Dos direitos constitucionais estabelecidos pela sociedade. Quando eu forço tanto a vocês fazerem pesquisa, trabalharem a parte teórica do projeto, trabalharem a parte do desenvolvimento, do conhecimento relacionado ao projeto, é justamente para provocar esses questionamentos, essas indagações. O Lúcio está aí, ó, o Lúcio não sabe, mas eu estou vendo tudo, ele levando bronca da esposa, que não fez direito, lavou a louça, deixou em cima da pia, não guardou. Não cumpriu seu papel social dentro de casa. Não cumpriu, tá? Ficou tudo registrado, né? Gente, discutir reforma urbana, né? Reforma urbana agora. E para a gente discutir reforma urbana, a gente precisa sair da bolha de arquitetos, a gente precisa parar de falar só entre nós, né? A gente precisa se abrir para a sociedade, estar na rua, né? Entre a gente não vai, né, dar conta nem de entender as demandas, nem de entender, né, a complexidade dos atores sociais que compõem a cidade, né? Ô, Lúcio, já que você foi flagrado agora e foi citado, tem direito à resposta. Pode participar e falar um pouco também da sua experiência, tanto na bronca que você acabou de levar da esposa, como também do artigo, do livro. Cadê ele? Sumiu. Agora não aparece mais. Trancou. Cadu, não tem dúvida, não? Mais alguma questão? Ficou com vergonha, né, Bianca? Aqui no chat não tem mais nenhuma pergunta nova. Eu acho que a turma de... Cadê a turma de TFG? Não estão aí? Não querem fazer perguntas sobre o trabalho, a experiência, as bancas lá na UFRJ? Nada? Queria que a Núbia falasse um pouquinho rapidinho, já que não tem pergunta sobre isso, se puder, Núbia, sobre a experiência de defender um trabalho de TCC ou TFG na FRJ. Como é que acontece a banca? Quais as reações dos alunos? A gente são 2 anos, né? São 2 semestres separados, um de preparação teórica do trabalho, né? Então, foi um período extenso de pesquisa, né? De visitas em campo, de entender, no meu caso, eu ia dar espaço a uma coisa que não existia, né? A partir da pedagogia da Ivone. E a partir do 2º semestre, acho que é geral, né? A gente passa a ter uma série de bancas intermediárias, mas ainda em âmbito, vamos dizer assim, interno, né? Junto aos outros colegas. Então, eu acho que uma primeira reflexão que é importante é pensar como aquele trabalho ele vai te mostrar para o mundo, né? Ele vai fazer uma reflexão sobre qual o seu papel como arquiteto, né? E aí eu me lembro de alguns colegas assim, eu quero tratar disso porque eu gosto disso. Gostar é importante, mas a gente tem que entender que a gente está prestes a oferecer um ofício, um trabalho, né? Como qualquer outro. E o exercício de apresentar, né, ainda que seja novo, né,
ele é muito gratificante, porque você vai, pela primeira vez, optar por um objeto de estudo na escala que você se sente confortável, né? Então, colegas podem escolher por um trabalho teórico, né? Naquele momento, a UFRJ estava passando por essa mudança, né? Essa inflexão, porque até então não se podia fazer trabalhos teóricos. E quando eu estava na graduação, algumas pessoas conseguiram reverter isso. Eu sei que é polêmico, mas eu sou a favor. Eu acho que a gente tem atuações tão diversas. E você já provou, né, que você tem o exercício da prática do projeto em tantos momentos durante a sua graduação, que eu não tiraria, por exemplo, o mérito, né? Eu trabalhei um tempo com o NAP, que é o Núcleo de Assessoria, Planejamento e Pesquisa, no âmbito do planejamento urbano, e a gente entregou projetos longos de textos, né? No máximo entregando mapas, sem jamais desenhar, e outros não, que chegaram na escala do desenho. No meu caso, eu passei por um conflito, assim, claro, né? De orientação, até que o Silvio Colim, maravilhoso, me acolheu, né? E me fez várias questões, me trouxe várias questões sobre, eu acho que o papel simbólico do edifício junto, né? Ali do entorno da maré. E apresentar, né? Num momento que é tão delicado, né? Porque você está solitária, né, a tarefa de tomar as decisões, ainda que você tenha uma orientação. Uma coisa que eu gosto muito de pensar e dizer para os meus alunos é que você protagonize os seus processos, né? Então, significa ter amadurecimento sobre o que você espera daquela arquitetura, qual o seu compromisso com aquela técnica que você escolheu, né? Então, quando a gente vê debate sobre tecnologia, quando a gente ouvia a Zaha Hadid falar que a escolha do método construtivo dela não tinha a ver com as mortes no Catar, na verdade, a gente está deixando de entender o alcance das nossas escolhas, né? Se eu fosse fazer hoje, certamente eu mudaria, né? Algumas questões sobre o projeto. Eu acho que eu me esconderia mais na cidade do que apareceria. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente passa por duas etapas, né? Uma primeira, eu não me lembro mais se era privada, mas acho que sim. Acho que o mestrado aqui não podia ninguém ver. Mas a gente tem duas bancas, né? Uma banca intermediária com um convidado externo. A gente chamou um professor da UF, Ih, não vou lembrar, estou nervosa. Além do Silvio, e uma banca interna, que a gente não escolhia, né? E foi uma grata surpresa, assim, né? A apresentação final, ainda que a gente fique nervoso, você vai com tantas pequenas certezas que você vai construindo, né? Por se dedicar a ir ver o lugar, por se dedicar a entender a importância daquele seu amadurecimento, né? O TFG é só uma etapa, não é o seu último projeto, ele não vai dar conta de todas as coisas que você quer realizar, né? A cada projeto novo eu volto para o zero, né? Eu estudo de novo, é um aprendizado novo, então calma, não vai ser a sua última oportunidade, mas eu acho que é a primeira que você se coloca, né? Então, a escolha do seu tema, eu acho que deve refletir isso, né? Qual a sua relação com a cidade, de forma crítica, tá? Qual a sua... Pedro. Qual a sua contribuição, né? Isso vai se reverberar em todas as suas decisões. O que você queria ouvir era mais isso, assim, da banca? Era isso. Não, é perfeito. Acho que é a sua colocação, né? Porque não adianta. A gente, quando a gente é professor e fala isso, fica parecendo que a gente só está falando porque é professor. Mas eu acho que nesse momento, você falando no seu depoimento como aluna, né? E você é mais próxima dele, porque para eles, eu que me formei no século passado, nem eles eram nascidos. Eles, nossa, professor, mas eu não era nem nascido quando você fez isso, quando você terminou o mestrado, nem nascido eu era. Infelizmente, né? É isso, é a vida, mas eu tô aqui, super jovem ainda também. Mas eu acho que é isso, é entender isso que você falou, acho que é fundamental e importante, né? Que não
existe essa coisa de que eu estou fazendo o último projeto da minha vida. Terminar a faculdade, esse TCC é o último. Não, esse é o primeiro. Os outros eram só um aprendizado, um teste. E o aprendizado vai continuar. Todos os projetos serão primeiros depois, né? Todos os projetos têm as suas peculiaridades, os seus graus de inovação, e esperamos que tenha, né? E o que a gente sempre fala, a gente ensinou, a gente ajudou, a gente orientou um método, mas não a fazer um projeto. O projeto ele é novo a cada dia, senão seria chatíssimo ser arquiteto. Imagina a pessoa ter 30 anos de profissão e fazer durante esses 30 anos a mesma coisa todas as vezes. E repetindo os mesmos processos, né, Andréia? Quando a gente pôde, eu digo porque eu fiz a 3 mãos, né? Eu, o Lucas Faulhaber e o Bruno, o Caio, a gente fez a 3 mãos o projeto do Minha Casa Minha Vida Entidades. E a gente é meio que condicionado na faculdade, por exemplo, algumas relações de desenho que eu poderia contribuir aqui, né? A gente pensa assim, bom, qual é o caminho mais curto quando você sai do apartamento e vai para a rua, né? Para que os vizinhos não se vejam. Coisas assim desse tipo, sobre ser extremamente... pensar no espaço privativo e isolado. E, para nossa surpresa, os moradores diziam assim, não, a gente quer se encontrar. Não, a gente quer ter... Bom, primeiro foi a lindeza de pedir a varanda. Queremos varanda. E a gente, mas não vai caber, porque não sei o quê. Mas eles querem um elemento tão importante. Quantas pessoas a gente vê fechando a varanda, né? Enfim, perdendo esse espaço de transição, de proteção solar. E eles queriam a varanda e o encontro. Isso muda o desenho. Quando a gente começou a pensar, poxa, será que essa alvenaria ela vai ser muito cara? Tá, mas o que eu posso contar se os próprios moradores fizerem a marcenaria ou derem uma solução técnica que eles consigam fazer de uma forma criativa? Então, quando a gente entende o nosso papel social, e aí por social eu não estou falando de pobreza, estou falando, a gente é um ser dentro da comunidade que a gente vive, ponto, não é sobre pobre ou não. A gente aprende a mudar, né, as nossas reflexões sobre o que a gente está propondo, e a gente propõe pelo desenho. André, seria legal se você responder o Paulo, ele perguntou assim, qual o papel do arquiteto na gestão da cidade em tempo de pandemia? Eu vi essa pergunta. A gente tem um problema, né? Vamos responder. Que também daqui a pouco acaba o tempo de novo. O que acontece? Quando a gente fala gestão é o gerenciamento de alguma coisa. E o gerente da cidade é o prefeito, né? Então, quem faz a gestão da cidade é a prefeitura. Existem arquitetos na prefeitura, sim, mas eles estão, infelizmente, politicamente desenhados para cumprir uma função dentro da prefeitura. Agora, se a gente não tivesse esse organismo político e se eu abstraísse essa coisa de que existe uma impossibilidade do arquiteto individualmente interferir na gestão da cidade, se eu fosse pensar numa cidade ideal, anárquica, como eu gostaria que fosse, onde não existissem poderes políticos, qual seria o papel do arquiteto como gestor, né? Eu acho que, primeiro, encontrar, né, formas socialmente justas de solucionar os problemas. Eu acho que o principal papel do gestor, seja fora ou não, ou dentro de um momento crítico como uma pandemia, é encontrar formas justas de solucionar os problemas. A gente vê um quadro de injustiça social muito grande, muito estabelecido nas cidades brasileiras, né? O Brasil é um dos países com maior desigualdade social do mundo. Então, em tempos de pandemia, o que eu preciso para fazer a gestão? Eu preciso buscar um equilíbrio entre os diversos atores sociais, né? Eu preciso encontrar um modelo de gestão
que me permita equilibrar para que eu tenha alimento para todos, para que eu tenha água para todos, para que eu tenha moradia para todos e para que eu tenha saúde para todos. Isso é o mínimo que eu preciso fazer num momento como esse de crise sanitária, nesse momento da pandemia. Eu preciso fornecer saneamento, né? Preciso fornecer moradia, preciso fornecer alimento e preciso fornecer saúde. E isso tem que ser de forma equilibrada. Não pode o poder econômico e a injustiça social que se estabelece no Brasil ser o padrão de resolução desse problema. Não pode esse poder ser aquele que define e lidera como serão aplicados os recursos, porque aí não é gestão. É porque não é gestão dessa forma, né? E, infelizmente, a gente vê, às vezes, até algumas coisas sendo tentadas, né? Alguns atores dentro da própria prefeitura tentam burlar o sistema estabelecido e fazer algumas coisas ali, quando você viu, nossa, fez, né? Mas, infelizmente, não é o que o gestor está fazendo. Acho que é isso. Acho que muitos cerceados, acho que a gente está muito afastado. Só tem 5 minutos, eu vou responder rapidinho e a gente dá tchau, sem morrer, sem do nada. Eu acho que a gente está muito afastado, né, dos aspectos de planejamento. Quando a gente vê a produção habitacional afastada da decisão da disciplina sobre aonde colocar essa habitação, aonde dispor desses vazios, quando a gente não discute aluguel social, quando a gente não consegue entrar na pauta de em se tendo que não tem mais, né? Programa de urbanização de favelas. Quem decide as prioridades, para onde orientar os projetos, a gente fica completamente rendido a essas decisões. Então, mesmo que a gente se articule, né, através do Instituto de Arquitetos do Brasil, enfim, dos nossos representantes para fazer valer, né, os nossos trabalhos na escala urbana, por exemplo, a gente se afasta politicamente das decisões, né, de aonde priorizar, né, essa questão que a Andrea trouxe, dos despejos, né, quando a gente vê os incêndios, entre aspas, acidentais ainda, né, atualmente, as remoções do Porto Maravilha, onde estávamos nós, né, discutindo ainda, removendo mais, né, que Pereira Passos, deixando de pautar de forma mais próxima as decisões de disciplina, né? Eu acho que tudo isso nos envolve desde agora, né? Assim, de estar disponível a entender, a estudar, a sair dessa caixinha do arquiteto artista, né? E brilhante só. Andréia, bora dar tchau direito dessa vez? Queria agradecer demais, assim, desculpa o nervosismo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada, Eric, pela mediação. Pelas perguntas. Eu acho que foi, para mim, uma grata surpresa. Foi uma delícia, né? Saudade de conversar com você ao vivo. Eu acho que nos aproximou, né? Espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Obrigada, tá, Andréia? Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês. Estou vendo aqui, o Paulo tem mais uma coisa para falar rapidinho. Sim, Paulo, eu acho que está na hora de todos colocarmos as nossas vozes na gestão da cidade. Como é que a gente faz isso? No Estado democrático de direito, através do nosso voto e através da cobrança de quem a gente votou. Então, vamos lá bater na porta dos nossos vereadores e dizer: agora a gente quer que seja feito o negócio do jeito certo, tá bom? É a minha opinião. Cadu, beijo. Tô doida para ir lá tomar uma cerveja. Pedro, eu não fui na sua banca, mas estou de olho em você, tá? Saudade. Eu quero saber por que ficou bem comigo. Eu sou má também, tá? Sou fofinha, mas sou má. Eu agora vou mudar, não vou mais orientar, vou só participar de banca, para poder participar de todas, tá bom? Todas as minhas bancas. Gente, parar agora, 2 minutos dura para sempre. Lúcio, não sei se você já saiu do castigo que a esposa botou. Um beijo. Qualquer hora a gente faz já, vamos programar a sua. Só não vai dar para ser nesse link da Jovens Arquitetos, que você ainda não é arquiteto, quem sabe um dia será. Mas a gente vai fazer uma live Caruá com você, tá?
Eric, um beijo, muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha aproveitado aí a discussão dos arquitetos. Quer falar alguma coisa? Consegui aprender muita coisa, queria te agradecer pelo convite mais uma vez, apesar do nervosismo aqui. Queria agradecer muito pela oportunidade que você está me dando. E também lembrar o pessoal do link da compra do vídeo, que vai estar no Instagram, gerar.arquitetura e Viva Caruá. E que o vídeo da live vai estar no canal do YouTube do Viva Caruá também, antes que o tempo acabe de novo da live. É isso, gente. Visitem a Caruá, a gente vai estar fazendo uma exposição semana que vem, hein, Ju? Semana que vem sobre os painéis do coronavírus e a maré que os alunos da turma de intervenção, eu acho, fizeram. Agora, se não for intervenção, me desculpem, porque eu já troco as turmas todas. Sim, não, vamos lá no Instagram da Caruá. Mas entrem lá, tá bom? Obrigada pela presença, obrigada, Ju, mais uma vez. Eric, Núbia, um beijo, saudade. Juca, não sei se já foi da aula, beijo também. Lúcio, tchau. Até a próxima. Segunda-feira, 11 horas, tem live de novos arquitetos, jovens arquitetos, 11 horas da manhã, com a Alice, tá, gente? Quem puder, a turma que já é da turma mesmo, apareça, e quem puder, por de fora, aparece lá para conversar com a Alice. Beijo, gente. Obrigada. Beijo a todos.